um dos problemas mais comuns é a forma da chaminé. É muito comum o pessoal utilizar uma chaminé mais larga, da largura às vezes da lareira ou da churrasqueira, e só diminuir na profundidade. E o que isso acarreta? Eu tenho uma área de contato da fumaça com as paredes muito maior. E a consequência disso é que, como eu tenho um fluido passando pela parede, eu vou ter maior área de contato, vou ter mais perda de pressão, mais perda de carga nessa chaminé. E isso pode atrapalhar a minha tiragem. Eu posso até ter uma chaminé bem dimensionada e ele pode dar alguns problemas de voltar a fumaça em função disso. Então, entendendo um pouco melhor a questão do atrito, quando eu tenho uma chaminé interna bastante lisa, eu vou ter menos perda por atrito e aí eu vou ter uma quantidade muito maior de gás de combustão passando pela minha chaminé. À medida que eu tenho uma chaminé rugosa, a rugosidade dela vai fazer com que a quantidade de fluido que passa por dentro da chaminé seja menor. E isso pode, como consequência, fazer voltar a fumaça dentro da minha lareira. E o que pode ser essa rugosidade? Na maior parte das vezes, quando a gente faz uma chaminé de alvenaria, o pessoal deixa as rebarbas da argamassa, como vai ficar para dentro da chaminé, esquece. Então, retirar essas rebarbas pode ser muito importante. Eu já encontrei rebarbas tão grandes que parecia que tinha esquecido o pedreiro dentro. Já encontrei madeira dentro da laje, na laje do piso, né? Ficou um pedaço da madeira lá dentro da chaminé da lareira. Entre outras coisas, né? Então, quando eu tenho também uma chaminé que muda de orientação, então ela me apresenta algumas curvas, as curvas também vão apresentar uma maior perda de pressão. Então, sempre que eu tenho curvas, eu vou ter uma diminuição do fluxo de fumaça do que se eu tivesse uma chaminé vertical. Eu também tenho que levar em conta. Se eu tenho na minha chaminé cantos vivos, isso é muito prejudicial para o atrito. Então eu vou ter muito mais atrito, eu vou ter redemoinhos, então vai atrapalhar muito mais a tiragem do meu equipamento. Então, se eu estou pensando numa lareira aberta, eu tenho que ter curvas com no máximo 45 graus. E, de preferência, no máximo 2 curvas, que é a recomendação da norma europeia. No máximo 2 curvas para a minha lareira. Lareiras fechadas, já utilizei 2 curvas 90 graus, sem problema. Então, ela tem uma tolerância um pouquinho maior do que a lareira aberta. Então, essa forma da chaminé não apenas vai aumentar o atrito, né, mas como eu tenho que ter a minha chaminé com isolamento, porque quem faz a tiragem da chaminé é a diferença de temperatura que eu tenho na fornalha com a temperatura externa. Então, se eu tenho um esfriamento dos gases de combustão aqui na minha chaminé, eu vou ter uma deficiência na minha tiragem. Então, essa chaminé ela vai depender então da temperatura mais alta de entrada e uma mais baixa de saída e da altura da chaminé.
Isso vai determinar a quantidade de fluido que eu vou ter circulando nessa chaminé. Então, se ela estiver isolada, a minha perda de temperatura é menor e a minha tiragem fica muito mais eficiente. Aí agora, se eu tenho uma área muito maior, eu vou ter uma perda de calor muito maior também. Então, eu posso estar com ela toda bem dimensionada e ela não ter um bom funcionamento em função dessas perdas de calor da chaminé. Eu já tive uma situação de um arquiteto que entrou em contato e aí ele me comentou, olha, a lareira em questão, ela, quando tem um fogo bastante pleno, ela está funcionando bem. E aí quando chega no final do fogo, né, que aí tem ainda alguma fumaça, né, assim, aí ela bota fumaça para dentro do ambiente. Então o que acontecia? A chaminé era toda metálica, tá, e mal isolada, então ela perdia muito calor para o lado de dentro e para o lado de fora da residência. E essa chaminé, quando chegava o fogo mais no fim, ela esfriava e daí o efeito chaminé ele diminuía bastante. E aí tu tinha problema de retorno de fumaça na lareira quando ela estava com o fogo no final. Outro detalhe é a questão de chaminés totalmente externos. Esse é um chaminé externo na Europa, né? Ele é todo isolado. Então, quando faz o fogo aqui no fogão, na lareira que tem aqui dentro, ele faz uma boa tiragem, porque ele está bem isolado. O que acontece quando eu tenho um fogão, que é muito comum aqui no Brasil, um fogão, e esse canto todo ele sem isolamento. Eu faço fogo no fogão e ele faz fumaça direto dentro da casa. Aí eu tenho que abrir esse tampão aqui, botar um jornal com álcool e fazer essa massa de ar conseguir sair para poder fazer a tiragem. Depois que esquenta, ele começa a esquentar e ele começa a fazer a tiragem. O detalhe é como eu tenho na combustão, eu tenho produção de vapor d'água aquecido, passando numa superfície mais fria, ele vai condensar e vai criar um material que acaba sendo combustível, que é o creosoto. Ele vai depositar nas paredes da lareira e esse material, depois se pegar fogo, se tiver alguma chama assim, ele pode pegar fogo na chaminé. Então, esse material é bastante prejudicial. Então, um bom isolamento da chaminé evita esse tipo de situação. Esse vídeo é um corte da nossa live, os principais erros encontrados na construção de lareiras. No link você encontra o episódio completo. Muito obrigado, até uma próxima.